Esse curso que o professor Marcelo Montella idealizou, né, de insuficiência cardíaca, ele é extremamente importante para você clínico, cardiologista, geriatra, emergencista e, obviamente, esse profissional que hoje é crescente, que são os médicos de família. Temos idealizado um conceito fundamental de construir conhecimento que possa ser aplicável no seu dia a dia. O convite para falar para vocês sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, algo que eu tenho aprendido, estudado, pesquisado nas últimas 3 décadas, é uma honra e um privilégio. E certamente espero que a gente possa conversar com vocês e trazer toda a construção que eu utilizo na minha prática diária, no raciocínio clínico e no raciocínio terapêutico. Nós vamos caminhar por uma série de conceitos, né? Conceitos esses que envolvem desde a definição, já que nós estamos lidando com uma doença complexa e que o coração perde não só a sua capacidade de reservar o sangue durante a diástole, conforme ele deveria estar fazendo, com baixas pressões. Vamos ter realmente um paciente que tem um coração endurecido. Esse endurecimento do coração, das paredes do coração, faz com que as pressões fiquem aumentadas e isso leve ao paciente a ter dispneia, fadiga extrema, inchaço. E ocasionalmente isso levar a um quadro de edema agudo de pulmão. E, portanto, o que nós estamos conversando com vocês é sobre uma síndrome do coração endurecido. Um coração em que passa a perder a sua capacidade de acomodar sangue em baixas pressões. O que é interessante é o crescimento dessa condição. E isso é fundamental por quê? Porque no passado a gente achava que essa doença era pouco prevalente. E hoje cresce os números de casos a cada dia, a cada estatística de indivíduos internados ou nos ambulatórios com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou seja, que tem a sua capacidade intrínseca contrátil ainda dentro da faixa terapêutica, ou seja, na fase normal, acima de 50%. Portanto, a gente tem 2 modelos do problema do coração com alteração na bomba. Um é um coração dilatado, presente no infarto, frente à agressão alcoólica ou na doença de Chagas, já que esse curso a gente espera que adentre também o continente latino-americano, e os Chagas, embora casos agudos no Brasil sejam raros e casos novos, principalmente aqueles que acontecem na região amazônica, ligado ao açaí, por exemplo. Mas a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada acontece no coração que tem a sua parede hipertrofiada e, obviamente, um coração que tem a cavidade normal. Portanto, nós temos 2 fenótipos claros na prática clínica. A Sociedade Europeia de Cardiologia tem separado isso e colocado um terceiro grupo, que é um grupo intermediário, que a fração de ejeção está entre 40 e 49, o grupo com fração de ejeção preservada acima de 50, e aquilo que o professor Marcelo Montella chamou a atenção, com a fração de ejeção reduzida, abaixo de 40%. Na nossa caminhada, né, estudando esse assunto, e eu tenho a honra e o privilégio de estar com o professor Antônio Lagoeiro, Jorge, e na tese dele durante aproximadamente 46 semanas, nós visitamos as comunidades da cidade de Niterói e construímos um primeiro estudo latino-americano que avaliou de forma consecutiva indivíduos randomicamente selecionados para vermos a prevalência da insuficiência cardíaca e sabermos se esse fenótipo já era comum na comunidade de indivíduos atendidos por médicos de família. Uma comunidade que naquela época era cerca de 110 mil moradores da cidade de Niterói, uma cidade que tem 500 mil habitantes aproximadamente. E o que nós encontramos? Nós encontramos que o grupo de pessoas que tinham insuficiência cardíaca era de aproximadamente 10% dos indivíduos, que tinham sintomas de insuficiência cardíaca. Esses indivíduos já havia um predomínio, mais de 50% deles, já tinham o quê? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
E muitos indivíduos acima dos 45 anos já em estágio A e B de insuficiência cardíaca, ou seja, indivíduos já em risco de insuficiência cardíaca. E apenas um grupo pequeno de indivíduos que não tinham diabetes, obesidade, hipertensão e doença coronária, aquilo que a gente chamava de estágio 0 de insuficiência cardíaca. Então, o que é importante é que cresce o número de pessoas expostas aos fatores de risco e está mais presente na população atendida por médicos de família um grupo crescente de CFEP, que é a causa e o motivo da nossa aula de hoje, e muitos profissionais não conhecem essa condição. Esse estudo, que é o estudo Digitalis, né, que nós temos aqui esse slide muito representativo disso, ele mostra esse galopante aumento de pessoas com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada na comunidade e, portanto, a nossa grande ação, educar as pessoas. E quem é o protótipo desses indivíduos? E aqui, enquanto o professor Montera chamou muito a atenção de vocês, os indivíduos mais jovens, os homens com doença coronária, eu diria que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada são mulheres obesas, hipertensas e que, obviamente, muitas delas com fibrilação atrial e doença renal crônica. Temos olhado, né, cada vez mais o problema da insuficiência cardíaca no mundo como um problema, uma pandemia, né, que vem progressivamente se estabelecendo com o processo de envelhecimento e principalmente com o crescimento da obesidade, hipertensão e diabetes. Então esse slide é um slide que sumariza isso e foi apresentado, né, no Circulation Heart Failure, que mostra por que esse aumento grande de pessoas expostas à insuficiência cardíaca e principalmente com ICFEP. Primeiro, cresce o número de pessoas com hipertensão, diabetes e obesidade. Segundo, o envelhecimento da população. E terceiro, obviamente, a gente tem tratado as pessoas, né, com doença cardiovascular como um todo e, obviamente, isso leva a crescer o número de pessoas.